Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de hoje. É importante lembrá-los que nossas aulas estão no canal do YouTube Educa Recife e também no nosso chat, no nosso aplicativo, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo, quanto vocês podem baixar também pelo QR Code que aparecerá na tela. Em instantes. Pronto, agora. Esse QR Code é para quem tem aparelhos Android. Então, se você tem o seu Android, pegue o seu aparelho, coloque na tela e baixe o nosso aplicativo. Já os donos de iOS podem agora usar o próximo QR Code que vai aparecer na tela e aí vocês fazem o mesmo procedimento, tá certo? Então, baixem o aplicativo, porque lá tem todas as nossas aulas, interações e atividades, tá certo? Então, hoje nós vamos começar um assunto, importante, delicado e que a gente precisa conversar com muita seriedade, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar não somente os anúncios publicitários, mas também os estereótipos que ainda são vinculados por tal meio. Aqui, eu queria que vocês observassem um anúncio, na verdade, dos anos 30, da revista quinzenal Jornal das Moças. Então, o que é que a gente pode observar aqui nesse anúncio? Anúncio publicitário é um gênero que vocês já têm bastante familiaridade, não é? A gente vê os anúncios em todos os lugares, a gente vive e consome anúncios diariamente. Então, a gente observando a imagem anterior, será que a gente pode dizer qual é a intenção por trás desse discurso? E será que a gente pode destacar alguns elementos? Qual seria a intenção aqui do anúncio? É a de fazer o quê? É a de vender o produto, não é mesmo? E para isso, ele vai partir de algumas estratégias. Então, a gente tem um verbo no imperativo, use. A gente tem um argumento para convencer, não há melhor pasta para dentes. E a gente tem uma linguagem persuasiva. Por quê? Porque esses elementos, eles são alguns dos que compõem a estratégia argumentativa do anúncio. Por quê? O anúncio publicitário é o quê? É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. Então, guardem essa parte do promove uma ideia, tá? Porque ele não vende somente produtos. Vende também conceitos, ideias, sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, entre outros. A principal característica desses textos é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço, certo? Então, isso aí vocês já estão carecas de saber, né? Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, uso de imagens, linguagem simples e humor. E para chamar a atenção, eles precisam ser o quê? Atrativos. Então, os anúncios são repletos de verbos no imperativo. Então, compre, veja, analise, invista, certo? Então, tem um caráter comercial, linguagem verbal, uma associação de uma linguagem verbal e não verbal, podendo ter também só uma delas, linguagem mais simples, textos relativamente curtos, persuasivos e atrativos. Pode conter humor, ironia e criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografias. E aqui eu trouxe assim, uma miscelânea de anúncios para a gente observar como eles tentam ser atrativos. Então, eles vão usar as cores e tipografias diferentes, tá? E os anúncios publicitários, eles são estruturados de diversas maneiras, com imagens ou textos, anúncios maiores ou menores. Tudo isso muda a partir de quê? Por causa do meio em que ele será veiculado. Então, se eu tenho um espaço muito pequenininho numa revista ou no jornal, eu vou produzir um anúncio mais conciso.
Mas se eu tenho, por exemplo, um ônibus inteiro, eu posso fazer um anúncio gigante, assim, né? Aqui eu trouxe outros exemplos de anúncio desse mesmo Jornal das Moças, então um de 1922, e a gente pode mudar, a gente pode notar o quê? Que os desenhos eles vão mudando um pouco de estilo, né? Porque a gente vai mudando as décadas. E a gente tem um de 1960 também, aí a gente já vê um desenho um pouco diferente, mas ó, o verbo exige. E aí o que é, mas assim, como é que os textos publicitários eles podem convencer? Eles usam o que? A função apelativa da linguagem, que é essa que se centra no receptor e que vai fazer o quê? Vai explorar o uso do discurso na segunda e na terceira pessoa, utilizando pronomes como tu e você. Ela busca convencer o interlocutor e fazer com que ele tenha determinado tipo de comportamento, pensamento ou atuação. Então, é a função da linguagem do convencimento, tá? Então, a gente tem uma entonação apelativa, uso do verbo no imperativo, emprego de vocativos, pronomes na segunda pessoa, uso explícito de argumentos e emprego de ambiguidade. E aí, então, os discursos midiáticos e publicitários, eles circulam na nossa sociedade. E eles não vendem só produtos, eles também vendem discursos, também vendem ideias. E aí é a questão, são nesses discursos que a gente pode observar a propagação de certos estereótipos. Mas, Camila, o que é um estereótipo, né? O estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. O estereótipo é uma construção cultural, gente. Então, a gente não nasce com essas ideias formadas. A gente constrói culturalmente e absorve isso culturalmente. Isso quer dizer que as crenças, costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção de estereótipos. Por isso que, na maioria das vezes, atua de maneira inconsciente. E a gente está tão habituado que a gente reproduz sem nem perceber. Não é? Quantas vezes você já achou estranho ver uma menina brincando de futebol e um homem usando camisa rosa? Quando, essencialmente, são ações como quaisquer outras. Mas por que está impregnado em nosso imaginário que meninas não jogam futebol e meninos não podem usar rosa, a gente acaba estranhando. Por quê? Porque a gente absorveu esses estereótipos. E aí eu pergunto, seria nossa publicidade diversa? Será ou ela é pouquíssimo diversa? Eu já adianto para vocês que ela é pouquíssimo diversa. Dados apontam que houve um retrocesso do ano passado para esse ano para o ano passado, ou do ano passado para o anterior. Visto que caiu de 22% para 7% a presença de homens negros protagonistas na TV. A presença de mulheres negras aumentou, mas não passou dos 25% do total. E mulheres brancas ainda representam 74% das personagens protagonistas. Aí vocês, tá, mas isso influencia em quê, Camila? Influencia que a gente acaba consumindo produtos culturais que são hegemonicamente, que trazem, né, pessoas dentro de um padrão que não representa exatamente a maioria populacional. Isso acaba auxiliando na manutenção de certos estereótipos e na exclusão de certos corpos da mídia e desses produtos culturais, tá? Então, e aí eu quero, na verdade, discutir com vocês uma questão, assim, sensível, que é como os anúncios publicitários, e não só os anúncios, tá, gente, mas os discursos midiáticos no geral, eles estimulam uma obrigatoriedade da beleza, mas não uma beleza diversa, e sim uma beleza padronizada. É essa beleza que é vendida como a beleza certa, o padrão a ser seguido. Só que esses padrões, eles por vezes são inalcançáveis. E aí nós, pessoas normais, com corpos normais, com vivências normais, a gente acaba se vendo e se sentindo melhor. A gente acaba não se vendo e a gente acaba consumindo, mais uma vez, discursos que mantêm essa ideia de um ideal de beleza, de um padrão único. Se a gente só vê corpos brancos, magros,
como sinônimo de beleza, a gente não vai enxergar beleza em outros tipos de corpos, em outras vivências, não é isso? Então, ó, as mulheres que mais aparecem nas peças publicitárias são brancas, jovens, magras, com curvas, cabelos lisos e castanhos. Já os homens são brancos, fortes, com músculos torneados, cabelos lisos e castanhos. Para os desenvolvedores do levantamento, os dados sobre os novos públicos são alarmantes. O público maduro atinge 12% de representatividade, mas quase sempre com pessoas brancas. Já os LGBTQIA são apenas 1,3%, enquanto as pessoas com deficiência encontram apenas 0,8% de representatividade. Os comerciais para o público infantil também apontam fragilidade. 90% dos protagonistas nas peças voltadas para esse segmento são brancas. E ó, as mulheres que mais... isso aqui a gente já viu. Mas, ó, tanto os estereótipos quanto os modelos de beleza, eles são o quê? Construções sociais. Eles são construções de um tempo, de uma cultura. E respondem a alguns pensamentos, a algumas questões da época. Certo? Então, a gente vai ter, ao longo da história, e a gente vai ver isso hoje, diversos momentos em que mulheres mais gordas, elas eram mais bonitas. Por quê? Porque elas representavam um ideal de fertilidade, um ideal de abundância, de alguém que não está passando fome. E isso era atraente. E a gente vai ter momentos em que pessoas gordas, elas são vistas como doentes, como preguiçosas. Isso é um estereótipo, isso não é uma verdade. O estereótipo é uma caixinha, uma construção social e que a gente acaba assimilando como verdade, mas não é verdade. E aí, por que não? Aí vocês podem dizer, mas por que não é verdade, Camille? Porque as pessoas são múltiplas, as vivências são múltiplas. Então, a gente não pode somente julgar alguém pelo que ela parece ser, não é? Então, pronto. Os padrões de beleza, portanto, encarnam alguns valores de uma sociedade em um determinado período de tempo. E aí eu quero, na verdade, que a gente observe as imagens a seguir, tá certo? Vejam. Eu tenho a Vênus de Willendorf e a Vênus de Milo. E aí eu quero saber de vocês, certo? Eu quero saber de vocês o seguinte. Qual delas vocês acharam mais esteticamente agradável? E qual delas se parece mais com o nosso padrão de beleza atual? Quando a gente volta... E aí, eu vou supor, né? Estou aqui supondo. Eu vou supor que, provavelmente, vocês responderam que a segunda imagem é mais atraente e que ela também é a que ela é a que mais se assemelha com os nossos padrões atuais. Concordam? Mas aí, eu quero saber. E aí, eu vou perguntar, né? Vocês sabiam que, embora elas sejam esteticamente diversas, elas encarnaram em seus tempos ideais de beleza? Então, sim, a Vênus de Willendorf, ela encarna um ideal de beleza do seu período. E a Vênus de Milo também. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Ó. A Vênus de Willendorf pertence à Era Paleolítica. Foi achado no século XX, localizado a cerca de 30 metros do rio Danúbio. Calcula-se desde os anos 90 que a Vênus foi criada há 22 mil anos, ou 24 mil anos. Quase nada se conhece sobre sua procedência, como foi esculpida e qual seu sentido no interior da vida cultural daquela época. O que a gente tem são hipóteses, né? Hoje, a imagem autêntica está preservada no Museu de História Natural de Viena. E assim, a Vênus ela não se pretende como um retrato realista, mas uma idealização da figura feminina. Então, não é que ela seja uma cópia de alguém que existia, mas ela é um ideal. Então, quando pensava-se em beleza, imaginava-se essa mulher gorda, com vulvas, seios e barrigas volumosas. Por quê? Há uma inferência da relação disso com a fertilidade. Tá? Quando a gente vai para Vênus de Milo, a gente está falando em um outro período histórico. Tá? Esculpida no período helenístico, descoberta em 1820 na ilha de Milos, na Grécia, hoje está exposta no Louvre. Essa obra representa Afrodite, a deusa do amor e da beleza na mitologia grega, conhecida como Vênus pelos romanos.
e uma das culturas, uma das mais cultuadas da antiguidade clássica, pois é o símbolo de beleza ideal da época. Então, a gente vê, quando contrapõe as duas, que ambas se encarnam ideais, idealizações do que seria esperado como belo e atraente. Mas observem que elas são completamente diferentes. Por quê? Porque o padrão de beleza ela muda ao longo do tempo. E agora a gente vai dar uma espiada nessas mudanças, tá? Então, na pré-história, o corpo era considerado uma arma de sobrevivência. Então, os homens que estavam no topo de poder, eles se vestiam, utilizavam garras e dentes de animais para demarcar as suas posições. Enquanto que o ideal de beleza para as mulheres era a obesidade, visto que era associada à fertilidade e, principalmente, à disponibilidade de recursos. Por quê? Porque a gente tem povos que são, primeiramente, nômades, então se deslocam e o acesso à comida era pouco diversa e era escasso. Então, se você tem pessoas mais bem fornidas, você tem pessoas que comem. Então, isso era mais atraente. Quando a gente passa para a antiguidade, a beleza está mais ligada aos conceitos de saúde. Então, o corpo belo na Grécia Antiga era aquela que mostrasse uma completa harmonia e proporção. O que se assemelha bastante com o que a gente pensa hoje. Não o que a gente pensa hoje, né? Mas o que a gente acaba reproduzindo hoje. Desses corpos harmoniosíssimos e completamente proporcionais. Nas mulheres, as curvas eram o ideal, mas não curvas voluptuosas como a da Vênus, de Willendorf, né? Na Idade Média, a gente tem, na verdade, um período em que a religião ela vai tirar... o padrão de beleza está muito ligada à doutrina religiosa, né? Porque também é um período histórico em que houve uma dominação da Igreja Católica bastante forte. Então, o estilo medieval de beleza pressupõe um corpo mais discreto, digamos assim, e o culto à Virgem Maria influenciou de forma significativa a aparência da mulher medieval. A gravidez era então estimulada. E quando ela não estava esperando um filho, usava um vestido, umas sobreposições, para simular uma gestação. Então, o ideal era que você estivesse em estado de graça, digamos assim, quase sempre. Então, observem como esses padrões eles vão realmente se modificando. Já no Renascimento, a gente tem um pouco do resgate dos valores clássicos. E aí você volta a ter... E aí a gente tem também um período em que o homem e a razão voltam a ser o centro. E aí, por isso, você tem agora uma valorização uma valorização mais exacerbada da beleza. E essa beleza, ela é equilibrada. É um corpo proporcional, digamos assim. Então, a mulher da época renascentista, ela deveria ser alta, cabelos compridos, quadris largos, seios grandes e cintura fina. No século XV, as mulheres costumavam raspar a linha do cabelo, porque era atraente ter uma testa maior, porque isso era sinônimo de inteligência. As peles mais claras eram também valorizadas, e para isso elas passavam misturas com óxido de chumbo e mercúrio, ambos que são extremamente tóxicos. Então, até onde a gente já ia e vai, né? Até hoje, o que é que a gente não faz para perseguir esses padrões de beleza que, veja, são inalcançáveis. Não importa o período. Em um período marcado pela libertação do estilo rígido, os homens usavam bastante joias e tal. Aí, no século XV, ter um corpo mais gordo era um sinal de status e riqueza, porque na época as pessoas não tinham tanto acesso à alimentação, certo? E aí as pessoas magras eram vistas como sem saúde, sem graça e sem riqueza. Entre os séculos XVI e XVIII, houve a valorização dos corpos mais magros, e aí por isso várias mulheres usavam corpetes e espartilhos para afinar as cinturas e garantir uma aparência mais desejada, né? No século XVII, os corpos maiores voltam a ser valorizados, especialmente entre a classe burguesa, porque, de novo, os corpos maiores, eles encarnavam acesso, né? Riqueza e tal. O século XX, ela meio que virou um mundo de cabeça para baixo, né? E a gente teve diversos movimentos culturais e históricos, processos históricos que
modificaram muito as maneiras de pensar, né? Então, ao invés de a gente ter um padrão de beleza que se altere a cada século ou por períodos, a gente tem décadas, a gente tem mudanças de o que é que a gente acha belo. Agora, essas mudanças não demoram mais tantos anos, elas demoram algumas décadas. E é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque se o padrão ele muda tão rapidamente, quer dizer que ele não existe, ele é uma construção. Porque a beleza, ela é subjetiva, não é? E ela não é, pelo menos para mim, ela não é somente designada, ela não é só, não é uma parte, não é um conceito somente estético, né? Mas quando a gente fala de padrão, a gente limita tudo o que a gente pode achar belo a um modelo único e rígido. E as pessoas que não estão nesse modelo, elas se sentem coagidas socialmente a fazer tudo o que podem para entrar nesse modelo. Mas esses modelos, gente, eles são impossíveis. O padrão de beleza atual, ele é extremamente magro, mas é um magro quase doentio. Então, se a gente vai buscar isso, a gente talvez possa o quê? Adoecer e ficar completamente insatisfeito. Por quê? Porque os corpos possuem biotipos. Os corpos possuem características inatas que não vão ser necessariamente modificadas. E a gente vive o quê? Uma constante sociedade que vive em uma angústia porque não chega num padrão que a sociedade mesma criou. Vejam só, né? Que complicado. Então, ó, nos anos 20, o corpo, o ideal de beleza, ele era um corpo que parecia com o corpo masculino. Mas por quê? Porque foi um período em que em que estava começando uma libertação maior feminina. Então, queria se libertar das silhuetas, dos espartilhos, e aí investir em uma silhueta mais prática. Nos anos 50, a gente tem como o padrão os seios exuberantes e cintura fina. Nos anos 60, uma magreza exagerada. Nos anos 80, um corpo forte e atlético. E nos anos 90, o famoso padrão 90, 60, 90, das manequins, né? E hoje em dia, a gente para pensar o quão artificial e inalcançáveis são os padrões de beleza em tempos de redes sociais. Por quê? Porque a gente consome blogueiros, influencers, gente que está na mídia o tempo inteiro. E essas pessoas compartilham de suas vidas e suas rotinas e suas fotos. Mas, gente, nem tudo isso é real, porque a gente tem os filtros, a gente tem os procedimentos estéticos. Então, ó, os rostos e corpos que encarnam os padrões atuais, eles são manipulados ou por editores de imagem ou por procedimentos estéticos. E aí é complicado a gente buscar um padrão desse se ele não é, na verdade, natural. Não que os padrões fossem naturais, não são. Mas, atualmente, parece que a gente está entrando numa distorção gigante com a nossa própria imagem, com a imagem do outro. E um dos motivos, os filtros, os editores de imagem e os procedimentos estéticos também. Portanto, nunca é tarde para a gente celebrar a pluralidade das belezas e dos corpos. E a gente tentar se distanciar desse discurso da obrigatoriedade da beleza, tá certo? Para encerrar, para casa, eu queria que vocês investigassem mais esses padrões e perguntassem para as pessoas mais velhas quais eram os padrões quais eram os padrões de beleza que existiam quando eles tinham a idade de vocês. Para encerrar, bom, é isso, gente. Acabou que eu não apresentei a professora Vivi, que ficou hoje aqui no chat. Fiquei aqui no mas chat. Mas aí ela já vai se despedir, a gente se despede também. Gente, o chat demorou um pouquinho para voltar, né? A gente teve um probleminha técnico, mas ele voltou aqui no finzinho da aula. Eu vi que alguns de vocês aí estavam acompanhando. Uma aula essencial, né, para discutir que há beleza em todos os corpos, gente. O seu corpo habita a sua vida, permite a sua existência e tudo que você faz é a partir dele, é com ele, na companhia dele. Então, valorize o seu corpo, tá certo? Eu me despeço por aqui e volto com a professora Camille. Então, gente, foi um prazer. Qualquer dúvida, mandem comentários. Um beijo e até a próxima, tá?